Olá, seja bem-vindo a mais um programa O Despertar da Consciência. Na minha companhia, Sebastião Camargo. Tudo bem, Sebastião? Melhor agora com a presença dos nossos amigos telespectadores aqui na TV Mundo Maior para começarmos mais um estudo, mais um capítulo dessa novela que parece não ter fim. É verdade, mas eu espero que não tenha fim mesmo, viu? Porque o assunto é bom e a gente não consegue encerrar mesmo, isso é importante. A origem do princípio espiritual. Esse é o tema do programa de hoje. Sebastião, princípio inteligente ou princípio espiritual é energia, é matéria? O que o senhor tem a explicar para a gente sobre isso? No capítulo 3º do livro, a proposta é exatamente essa, saber a origem desse elemento, a sua natureza e a sua destinação. E se buscarmos nas origens desse elemento, é o que nós vamos perceber que é uma expressão da consciência cósmica por meio da consciência crística. E inicialmente nós sabemos, por alguns nomes, a estrutura. Nós poderíamos simplesmente chamar de amor, chamar de evangelho, chamar de éter cósmico, chamar de psiquismo divino. Esse elemento primordial, imanente na consciência cósmica. Os fascículos de luz que desse elemento se destaca é o que nós chamamos de espírito, o princípio inteligente do universo. Eu não sei se ficou compreendido, vamos imaginar um copo d'água. Esse copo d'água seria esse oceano da energia cósmica que nós chamamos de éter cósmico, de psiquismo divino, de evangelho em origem como força que gera e nutre. Se eu colocar o dedo dentro de um copo d'água e puxar o dedinho, vai sair pelo menos uma gotinha. Essa gotinha seria um fascículo de luz, chamado de mônada, de princípio inteligente do universo, de princípio espiritual, ou do espírito na sua origem, como elemento que está começando a sua trajetória. O que é a mônada, então? É um fascículo de luz? Exatamente. Para Viana de Carvalho, Joana de Ângeles, Miramês, o enredo ficaria mais ou menos assim. Para Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, ela fala que, na sua complexidade, no sentido mais profundo, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Ou seja, a energia que gera a vida, ela tem a sua constituição nesse psiquismo divino. Para Viana de Carvalho, na obra Atualidades do Pensamento Espírita, ele assinala que esse psiquismo divino, ou melhor, esse psiquismo divino existe antes da mônada, ou seja, a energia da qual ele emerge. Para Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior, desse psiquismo divino destaca-se os pequenos fascículos de luz, que é o que nós chamamos de espírito. Para Miramês, ele fala que essa energia neste setor, como psiquismo divino, ela é una, como se fosse um lago. Aí quando destaca uma gota d'água desse lago, é o que nós chamamos de espírito, que saiu dessa matéria primordial, que antes era o laço que prendia o espírito, o instrumento do qual ele se servia, do mesmo tempo ao qual ele exercia uma ação. E agora ele destaca-se como um professor em relação aos que se encontram na retaguarda e como aluno em relação aos que estão na dianteira. E compreender, entender sobre esse princípio inteligente vai nos ajudar a entender melhor a harmonia da criação e vai nos ajudar também a evoluirmos como seres humanos? Exatamente, porque hoje nós já somos um conglomerado desses seres no processo de individualização e expansão da consciência. Nós já somos um multiverso a caminho da angelitude ou do imensurável, e nós servimos de caminhos para esses elementos. Entender esses elementos para entendermos a nossa própria realidade e entender esses elementos para entender o que significa fluidos. Porque ele começa as suas primeiras manifestações com matéria elementar, que é a força criadora do cosmos, a matéria-prima do cosmos. Então, nós percebemos que esse elemento que nós chamamos de energia universal já é outro estágio desse elemento. A matéria mental, um estágio mais abrangente. Então, entendê-lo nas suas diversas escalas evolutivas e, em especial, saber que quando nós pensamos, são esses seres, uma porção desses seres que dão forma aos nossos pensamentos. E neles nós gravamos aquilo que queremos arquitetar
e vamos transformá-los inicialmente em bioenergia para a construção dos elementos subatômicos, um quark, um meson, um bário, um bóson, todo esse universo que vai transformar-se na matéria que nós chamamos de princípio vital para dar origem aos átomos e assim sucessivamente. Sebastião, no livro o senhor fala sobre isso e nós também já comentamos que tudo cresce e evolui, já comentamos várias vezes em outros programas. Se tudo cresce e evolui, como é que o princípio inteligente evoluiu? E se ele ainda continua em evolução? A evolução é eterna, como eterno é o próprio Criador. Então, se ele parte como um fascículo de luz, trazendo na sua consciência germinal toda essa proposta de viajar rumo ao imensurável, a primeira atitude, como eu disse, onde houver 2 ou mais princípios inteligentes, é o que Jesus já falava, onde estiver 2 ou mais, aí eu estarei. Porque em primeiro plano, a consciência que amarra os dois para formar uma nova realidade é o Cristo. Antes de vocês existirem, estava lá no psiquismo divino, eu já existia, eu já estava individualizado, eu já tinha feito todo esse processo. Agora sou eu que vou conduzi-los, porque eu sei o caminho, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Eu sou o caminho da verdade, da vida. Então agora, esses elementos, ao se unirem, formam a matéria elementar. Essa matéria-prima do cosmos. Então nós vemos que essa matéria-prima, a partir da junção desses 2 princípios inteligentes, é a que é repassada aos engenheiros siderais. O Cristo junta os 2 fascículos, ou o Cristo cósmico emana os fascículos, Cristos em planos menores, co-criadores do Cristo cósmico, junta essas 2 partículas para formar a matéria elemental, os engenheiros siderais transformam essa matéria elementar em energia universal, os seres, em menor escala, já trabalham essa energia universal para transformar-se na matéria mental. A matéria mental, segundo André Luiz, é composta de seres vivos incontáveis, que são eles em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E é essa matéria mental que nós vamos gravar nela os nossos sentimentos, as nossas intenções e transformá-la na bioenergia, para nutrir, revitalizar o nosso universo ou criar roupagens para manifestar a essência de nossa consciência como virtudes, como potenciais, em forma de hormônios, para trazê-los ao nosso corpo físico para melhorar as condições por aqui. Sebastião, quando a gente escuta falar assim que Deus disse, né? Quando houver 2 ou mais, eu estarei ali. Mas eu fico imaginando numa situação, por exemplo, eu moro sozinha. Quando eu faço o meu evangelho no lar, por exemplo, eu sou sozinha fisicamente, eu tenho os meus amigos espirituais. Como fica essa situação? Que também já me questionaram isso e aí veio a dúvida. Eu falei, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso. Deus está somente quando existe 2 ou mais pessoas ou quando existe uma sozinha com boa intenção, ele também está ali, né? Você pode ver que nos evangelhos não fala onde houver 2 ou mais pessoas. Ele não falou isso. Falou onde houver 2 ou mais. Não estabeleceu o que era. E se lembrarmos de Jesus, tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. De acordo com esse estudo, quem é o irmão mais pequenino? Não é o princípio inteligente do universo? Sim. Então, onde houver 2 ou mais princípios inteligentes do universo, ali eu estarei como força gerenciadora, como força condutora dessas ovelhas. É isso, porque vamos imaginar só o tamanho que nós somos hoje. 2 princípios inteligentes do universo se unem e formam a base da matéria elementar. 2 unidades dessa se unem para formar a base do que nós chamamos de energia universal. 2 ou mais se unem formando a base estrutural da matéria mental. 2 unidades ou mais dessa matéria mental formam um elemento subatômico, um bóson, um lepton, vamos supor que assim seja. 2 leptons ou elementos menores formam um quark. Vamos colocar lá assim hipoteticamente. Esses quarks se unem 2 elementos X dele mais um de outro, 2 down e um up, para formar um terceiro elemento, o nêutron, o próton, por exemplo.
e vai formando até formar um átomo. Um átomo já é um aglomerado de princípios inteligentes incontáveis. Só um átomo. Então, se você fosse só um átomo orando, você já era um multiverso em se falando desses seres pequeninos que estão dentro de ti. Mas agora imagina 10 mil átomos se unindo, se abraçando para formar uma só molécula de uma célula sanguínea. E 280 milhões de moléculas se unindo só para formar essa célula. Agora imagine 100 trilhões de células só no nosso corpo biológico. Agora imagine o tamanho do nosso universo perispiritual, que um átomo do perispírito tem o conhecimento de todos os átomos do corpo físico. Então, quando você está lá, vestindo a roupagem humana, usando as suas emoções, os seus instintos, suas sensações no perispírito, as suas potências mentais, a sua consciência se expressando, você é um multiverso. E sem falar que você está conectado a todo o cosmos. Então isso é simbólico em si falando de pessoas. Então você pode continuar fazendo o estudo, o culto do Evangelho lá, mesmo sozinha fisicamente, você não está sozinha. Por mais que você não perceba, invisivelmente ele já tem incontáveis benfeitores espirituais, mas incontáveis realidades que às vezes não percebemos. A gente continua esse assunto e outros no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já.